Olá, pessoal. Tem muita gente me perguntando sobre a questão do voto em legenda. Se vale a pena votar na legenda para ajudar o partido do Jair Bolsonaro, que é o PSL, que é o número 17, que todo mundo sabe. Ok? Bom, em primeiro lugar, eu vou precisar explicar como é que funciona mais ou menos o sistema eleitoral. Existe o voto proporcional e o voto majoritário. Como é que é o voto majoritário? É simples. Quem tem mais votos ganha a eleição. Quais são os majoritários? Nessa eleição de 2018, são três: presidente, governador e senador. Esses são os majoritários. Então, quem vai ganhar para presidente? Quem tiver mais votos, óbvio, né? Quem vai ganhar para governador? Quem tiver mais votos no seu estado. E para senador, mesma coisa, ok? Para presidente são quantos números? Dois, né? O Jair Bolsonaro é o número 17, são dois números, o 1 e o 7. Confere? Então, se você votar 17 na urna para presidente, você vai estar votando no Jair Bolsonaro. E o voto é computado para ele. Quem você quer votar para governador no seu estado? Se tiver candidato do PSL no seu estado, você vota também. São dois números, 17. Tá? E o voto é computado para o candidato a governador do PSL do seu estado. Se não houver candidato a governador do PSL no seu estado e você votar 17, o que aconteceu? Você anulou o voto. Tá? Esse voto não vai para ninguém, o voto não é válido. Ok? E para senador? Senador são três números. Vamos pegar o exemplo aqui do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro. O número dele é 177. São três números para senador, ok? Então, 17, 7, né? 17 que é o número do partido e mais um número para senador. No caso dele é 177. Se eu votar só 17 e apertar o confirma, eu anulei, tá, gente? Então, os votos para majoritário só vale se você votar no número do candidato. Se eu não votar 177 no Rio de Janeiro, eu não estou votando no Flávio Bolsonaro, eu estou anulando o voto, certo? Então você tem que votar para os majoritários, presidente, governador e senador no número correto do candidato. Portanto, vá para a urna já sabendo qual é o número do candidato no qual você quer votar. Agora, e os proporcionais? No proporcional, a coisa já não é mais desse jeito. Não ganha o candidato que teve mais votos, certo? Porque os votos não vão diretamente para o candidato tão somente. Os votos também vão para a coligação. Quais são os cargos proporcionais? São os deputados estadual e federal. Ok? Então, deputado estadual e federal são proporcionais, voto de coligação. Vou dar o exemplo aqui do meu estado, o Amazonas. Coligação para deputado federal. Tem a coligação PSL, PP, PR, PV, Solidariedade, PHS, PTB, PDT. Então, se eu votar, deputado federal são 4 números, tá, gente? Se eu votar aqui no meu estado, por exemplo, no 1717. 1717 é o número do candidato do PSL a deputado federal aqui do Amazonas, o delegado Pablo Oliva. Se eu colocar lá na urna, digitar 1717, confirma, eu estou votando no delegado Pablo. Confere? Se eu colocar só 17, eu votei na legenda. Tá? Então o voto vai só para a coligação, não vai para o Pablo. Se eu votar 17, o voto vai para o Pablo e para a coligação. Certo? Estadual. Vamos supor que o delegado Péricles aqui do meu estado. 17777. Então, deputado estadual são 5 números. Tá?
Os dois primeiros são o número do partido, no caso 17, número do PSL. Delegado Péricles é o 17777. Se eu votar nisso, eu estou votando no delegado Péricles e na coligação. Qual é a coligação do meu estado? Já falei. PSL, PP, PR, PV, Solidariedade, PHS, PTB, PDT. Ok? Se eu votar 17.000, também é o candidato aqui do meu estado do PSL, o Major Fábio Russo. Se eu votar 17.000, eu votei no Major Fábio Russo e na coligação. E se eu votar só 17, eu votei só na coligação. Ok? Todos os votos para deputado estadual e federal vão para a coligação. Tá? Quanto mais votos tem a coligação, mais vagas ela recebe. Aqui no Amazonas, por exemplo, são 9 vagas para federal. Se essa coligação que eu falei, da qual o PSL faz parte, conquistar 3 vagas, então os 3 deputados mais votados dessa coligação, os 3 candidatos a deputados mais votados dessa coligação, irão assumir essas 3 vagas. E os outros estão fora, ou vão ficar como suplentes. Certo? Então, os 3 mais votados da coligação assumem as vagas. E o voto na legenda vai para a coligação, mas não vai para o candidato. Então, ele só serve para a coligação conquistar mais vagas, porque quanto mais votos tem a coligação, mais vagas ela consegue. Certo? Quem assume as vagas não são os candidatos mais votados. Então, se a minha coligação conquistar mais vagas, por exemplo, 4, vão assumir os 4 mais votados. Ok? Então, se o candidato do PSL recebeu poucos votos no seu número, ou seja, se o delegado Pablo recebeu poucos votos no número 17, e muita gente votou na legenda, ou seja, só 17 confirma, eu fiz a coligação receber mais vagas, mas o meu candidato não ficou entre os mais votados da coligação. Então, eu votei no 17 e eu posso eleger um deputado do PDT, se ele for bem votado. Entendeu a jogada? Então, o voto em legenda só funciona para partido grande, que não é o caso do PSL. Partido grande é PT, é MDB, é PSDB. Para esses dá certo votar na legenda, porque os candidatos têm muitos votos e eles têm muitos candidatos. Então, quase sempre um voto na legenda vai favorecer um candidato do partido deles. Qual é o conselho que eu dou para você que quer ajudar o partido do Jair Bolsonaro? Entra no site do PSL, que é o www.pslnacional.org.br. Lá você escolhe a opção candidatos. Aí ele vai pedir qual é o seu estado. Você põe lá o seu estado. Por exemplo, você está no Espírito Santo, coloca lá Espírito Santo. Vai aparecer lá todos os candidatos do Espírito Santo, para estadual, para federal, para governador e para senador. Ok? Aí escolha um e vote nele. Certo? E se não tiver nenhum candidato do PSL para determinado cargo no seu estado? Por exemplo, no meu estado do Amazonas, não tem candidato do PSL para governador. E aí, como é que faz? Conselho do André Pascoal. Escolha um candidato que esteja mais alinhado com o Jair Bolsonaro. Tá? Escolha um candidato a governador, se não houver no seu estado, que esteja mais alinhado com o Jair Bolsonaro. Aí tem que olhar mais as notícias aí, ver quais são os candidatos que estão mais alinhados com o PSL. Ok? Espero que a explicação tenha sido válida. Uma boa eleição a todos e esperamos que o Jair Bolsonaro se recupere e seja o presidente do nosso país. Obrigado, gente. Tchau.